Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Graças ao Senhor por mais um tempo de reflexão na palavra. Que precioso é podermos abrir as Escrituras, depender do Espírito do Senhor para que então traga luz sobre a sua palavra. A gente possa então ter o falar do Senhor, não apenas o seu falar, mas a sua unção em nossas vidas e a presença dele também, manifesta, expressa. Porque o Senhor, irmãos, uma das coisas que de fato Ele deseja de nós, a sua igreja, que nós tenhamos um ouvido atento, concentrado para aquilo que Ele vai dizer, aquilo que Ele está dizendo. A palavra de Deus ela é muito atual, parece que ela foi escrita há algumas horas e nós as temos em nossas mãos. E essa carta tão preciosa de Deus para nós, aqui nós vamos encontrar coisas tão preciosas, irmãos, mas não devemos nos encantar com aquilo que são as coisas que Ele então, as suas promessas, mas temos que procurar nas entrelinhas a pessoa de Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, o Espírito Santo nos leva a focar em Cristo. Aqui Ele está agindo, aqui Ele está se manifestando. Não apenas Ele, mas a Trindade Santa. A Trindade Santa está envolvida em tudo, porque onde está o Filho, está o Pai. Está o bendito Espírito Santo. Então, na obra realizada na cruz do Calvário, a Trindade estava ali agindo, atuando, restaurando os homens, edificando os homens. E agora nesse crescimento espiritual, no qual nós estamos nesse caminho, nós vemos também a Trindade Santa trabalhando, nos auxiliando, para que então a gente possa alcançar aquilo que o Senhor já tem proposto para nós, que nós sejamos homens e mulheres parecidos com o seu Filho. Por isso que é fundamental, irmãos, nós explicarmos as Escrituras Sagradas de uma forma que as pessoas compreendam, entendam. Quando nós entendemos a palavra, e para isso precisa haver um esmero, tem que haver uma aplicação, tem que haver um desejo, tem que haver um prazer. Pedro fala em sua primeira carta 2:2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Eu não sei os irmãos aqui, mas quando de fato nós não temos um tempo com o Senhor, com a sua palavra, parece que falta alguma coisa, parece que a gente não consegue viver de uma forma adequada, porque quando abrimos as Escrituras Sagradas, vemos clara a doutrina do Pai para nós, e ao mesmo tempo que estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos alimentando do próprio Cristo, da palavra viva. Então nós temos que ter sempre uma consciência de que quando vamos abrir as Escrituras Sagradas, Isaías 1, versículo 2, ele diz assim: ouvi aos céus e dá ouvidos à terra, porque é o Senhor quem fala. Agora, nós temos que pedir ao Senhor uma visão de quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando Ele fala, meus irmãos, nós somos servos de Cristo. Devemos estar bem atentos, não se distrair. Por isso que é importante, é fundamental, quando formos ler as Escrituras Sagradas, você tem que estar naquele ambiente tranquilo, sem barulho, sem distração, para que então você possa se concentrar. Aí então você vai ter o falar do Pai. Quando nós vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, a palavra fala que Ele se deixará ser achado. Tanto numa vida profunda com Ele em oração, quanto numa leitura da palavra, buscando sedentemente o nosso amado Senhor. Então, quando nós vamos expressar a palavra ou ler as Escrituras Sagradas, temos que nos atentar aos detalhes. Deus é o nosso Pai, Ele é um Deus de detalhes. Então, atenta cuidadosamente às vírgulas, atente cuidadosamente, às vezes as palavras que você não conhece, recorra a um bom dicionário, de repente bíblico,
para você ter um entendimento real e claro, porque, irmãos, muitas das pessoas não vão ao Senhor, mas eles vão, hoje em dia é muito comum as pessoas dizer o seguinte: nós estamos buscando a Deus, vamos buscar a Deus, é buscar a Deus, nunca vão encontrá-lo, porque o nosso Pai, Ele está revelado na pessoa de Cristo. Lembra lá daquele texto muito conhecido nosso, João 14,6? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje, infelizmente, irmãos, de uma forma geral, as pessoas estão se esquecendo do nosso Senhor. É busca de Deus e as coisas acontecem, então eles não voltam para o Senhor. Mas, irmãos, pasmem, até compartilhei com alguns irmãos, uma senhora que a gente foi convidado para ministrar em um lar, ela havia, segundo ela, aceitado Jesus, segundo ela tinha sido batizada e 40 anos estava frequentando uma denominação. Irmãos, e quando nós começamos a tratar ali de uma coisa mais simples, do Evangelho da Graça, da obra consumada no Calvário, aquela senhora disse assim: você não pode afirmar que nós somos salvos, que ninguém tem condições de dizer que uma pessoa salva. 40 anos dentro de uma comunidade evangélica, e que se ela falecesse, ela ia para a perdição eterna. Aí fomos mostrar para ela na palavra, esclarecendo de uma forma mais simples, porque, queridos, muitos têm uma concepção muito errônea da palavra. A palavra foi escrita para os grandes teólogos, os grandes homens. Não, irmãos, a Bíblia foi escrita para a Dona Maria, para o seu José, pessoa simples, porque Jesus é simples. Às vezes, uma criança de 9 anos de idade pode compreender as Escrituras do que alguém aí com 50, 60 anos de idade. Por quê? Porque busca nas Escrituras um conhecimento simples. Jesus, Ele é simples. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Estão me compreendendo, irmãos? Então nunca vá para a palavra achando que é algo difícil. Pessoas que não leem o livro do Apocalipse porque é um livro muito difícil, você compreender errado, você pode ter um grande problema eterno e as ameaças. Mas, irmãos, Apocalipse é um livro tão lindo, que fala do triunfo do Cordeiro, fala da igreja glorificada, os santos glorificados. Tem muitas coisas que não precisamos se preocupar, tantos enigmas. Se o Pai assim o quiser revelar, e a revelação ela é na proporção do nosso desejo. Você deseja de fato conhecer as Escrituras, porque às vezes vamos para as Escrituras procurando conhecimento para ser ou saber mais do que os outros. Isso é totalmente errado. Temos que ir para a palavra de Deus, buscar o Senhor, e nós vamos encontrá-lo quando buscamos de todo o nosso coração na palavra. Pedir para que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Quando nós vamos para a palavra, buscando o Senhor, o Espírito que a inspirou as Escrituras vai revelar para nós, irmão. Pedir para que Ele abra os nossos ouvidos. A nossa oração deveria ser: Senhor, abra meus ouvidos para que eu ouça. Eu quero te conhecer. Tem tantas pessoas querendo agradar o Senhor. Queridos, qual é a maneira que nós vamos agradar o Senhor? Jeremias 9, 23 e 24. Que me conheçam. Dessas coisas eu me agrado. Estão me compreendendo, irmãos? Ele tem prazer quando nós procuramos conhecê-lo. Jesus disse assim em João 17,3: e a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Porque, irmãos, se nós não compreendermos isso, nós vamos incorrer num erro, nós vamos tratar aqui hoje, bastante grande.
Muito bem, quando o Senhor nos reúne, e tem muitas histórias no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, que às vezes nós ficamos muito preocupados com o crescimento numérico da comunidade. Não se preocupe com isso, irmãos. Primeiro, que quem dá o crescimento numérico é o Senhor. Se você ler o livro de Atos, vai entender muitas coisas ali, que vai dizer exatamente isso. Quando nós, um grupo pequeno de pessoas, 3, 4, 5, 6, se reúne debaixo do nome e busca conhecer o Senhor, aqueles irmãos, Deus vai prepará-los, e na medida que esses irmãos estão crescendo, às vezes leva 4, 5 anos, reunir uma reunião dessa, em torno da palavra, lendo as Escrituras, orando, buscando o Senhor, amadurecendo no Senhor. Então Ele mesmo vai agregar vidas para estar no nosso meio. Ou então, muitas vezes, Ele vai mostrar, vai dizer o seguinte: olha, irmão, eu vou tocar naquela pessoa lá, você quer ir comigo? Então o Senhor vai te levar até aquela pessoa. O Senhor vai criar os seus arranjos para que então nós venhamos a ministrar para aquela pessoa que o Senhor já sabia que ela iria crer desde a fundação do mundo, que queria crer no Senhor. Vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir nossas Bíblias em João capítulo 6. Ler aqui apenas um versículo. João capítulo 6. Versículo 45. Aqui nós vamos observar que a palavra, ela é sempre atual. Que há uma doutrina do Senhor para a sua igreja. Vamos ler também o 44 e o 45, que diz assim a palavra. João 6, versos 44 e 45. Jesus está dizendo assim, olha: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Irmãos, aqui está um ponto fundamental. Quando nós queremos que uma pessoa de fato seja salva, sem ter a direção do Senhor para salvar aquela pessoa, nós vamos jogar pérolas para porcos. Eu acho que todos nós aqui podemos ter esse discernimento diante do Pai se assim o fizermos. Para a gente não perder tempo com quem não quer nada da palavra, não quer nada do Senhor. Então, temos que saber: Senhor, eu sei que quem vai atrair as pessoas a Ele é o Pai. Então, nos mostre aquelas pessoas. Nós queremos ser, o que a igreja é em realidade espiritual? Cooperadora do Senhor. O Senhor vai fazer pelo seu corpo aqui na face da terra. Compreende? Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa palavra aqui, trouxer, no original significa atrair. Né? Aquele texto de João 12:32 que diz que eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse todos não é todos de um mundo inteiro. Claro que a morte de Cristo na cruz foi para toda a humanidade, mas nem todos irão crer. É para aqueles que creram, que irão crer. Crer significa estar unido. Aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17, é um espírito com Ele. Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, presta atenção aqui no versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Irmãos, se nós vamos ser ensinados pelo Senhor, nós temos que buscar orientação do Senhor para que Ele nos ensine. Agora, irmãos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus Supremo, Criador de todas as coisas. Ele que lhe fez, que trabalhou em você ali no ventre da sua mãe. Esse teu narizinho aí que você tem, tua orelhinha, teu queixinho, teus olhos, Ele trabalhou dentro ali do ventre. Ele que te formou, Ele que te criou. Então Ele conhece você muito bem. Percebe? Ele é tão soberano que Ele criou todas as coisas, irmãos. Tudo aquilo que é vida foi criado pelo Senhor.
Às vezes nós queremos buscar grandes coisas, né? Mas ele também criou o piolho de galinha. Porque é vida. Lembra daquelas 10 pragas do Egito? Que ali há muita imitação. Quando aqueles magos, com as suas ciências ocultas ou o poder latente da alma, eles faziam as mesmas obras que Deus fazia através de Moisés. Vocês se lembram? Quando aquele cajado de Moisés foi transformado numa serpente, eles fizeram a mesma coisa. Quando aquele do rio Nilo que transformou em sangue, os magos fizeram com as mesmas coisas, com as suas ciências ocultas. Mas quando chegou ali no piolho, que Deus então usou Moisés para dar vida àquele pó da terra em piolho, eles tentaram fazer, mas não conseguiram. E reconheceram que ali tinha o dedo de Deus. Por quê? Porque somente Deus pode dar vida àquilo que está morto. E é tão gostoso ler nas Escrituras que Ele vos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Que precioso. Então está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, às vezes nós pregamos, mas, irmãos, a única maneira para que nós tenhamos então filhos de Deus, que foram perfurados pela palavra, é quando nós sentamos com uma pessoa e abrimos as Escrituras para ela e fazemos ela compreender as Escrituras, se assim ela o desejar. Mas explicar para ela, ter tempo com ela, assim diz as Escrituras. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2, falando sobre a questão do Evangelho, que ele fala uma coisa muito interessante ali. Porque se nós não crermos como está escrito, a nossa crença é em vão. Imagina só, você uma vida inteira participando da reunião da igreja e você nunca entendeu as Escrituras. Se nós não entendermos, nós nunca vamos crer nela, irmãos. Nunca se esqueça também, apesar de todo o poder que Ele tem, Ele é simples demais. Jesus, Ele é amigo das crianças. Jesus, Ele é amigo da família. Lembra da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7? Mas aquela mulher perdeu o seu marido, ela tinha um filho único e morreu. Imagina como estava o coração daquela mulher. Vinha descendo. Mas, irmãos, quem vinha descendo lá? Jesus. Aí Jesus manda parar aquele velório. Manda parar aquele cortejo. Toca no esquife do caixão. Manda parar. E diz para aquele menino, levanta-te. E ele se levantou. Queridos, que coisa mais impressionante. Significa que Ele é amigo da família. Ele é aquele que se importa conosco. Os ímpios pensam que Deus não se importa. Os ímpios olham para essas catástrofes e culpam o Senhor. De fato, foi o Senhor quem fez, mas por amor àqueles ímpios, Deus permitiu isso, para chamar a atenção deles. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo da apostasia. As pessoas não querem o Senhor, as pessoas não querem a palavra, querem as bênçãos de Deus, irmãos. Que coisa mais pobre é isso? Que coisa mais pobre é isso? Agora, quando nós ouvimos a palavra, queridos, e Jesus foi tão claro em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Uma criança de 9 anos compreende isso. Uma criança de 9 anos tem convicção disso, entende as Escrituras Sagradas. Mas hoje em dia, infelizmente, nós queremos que os nossos filhos aprendam inglês, nossos filhos aprendam espanhol. Não é errado isso, irmãos, mas primeiro o Senhor.
Primeiro, Senhor, vamos abrir a Bíblia, sentar com os nossos filhos. Filho, eu quero que você entenda uma coisa aqui muito importante. E o que é pregação? É falar para ele uma vez, falar duas vezes, até quando o prego entrar, inculcar na mente. Senão nós vamos perder os nossos filhos para o mundo. E o mundo tem tantos atrativos, as suas luzes são brilhantes, as suas cores são muito atrativas, irmãos. Eu vou perder tempo com igreja, vou perder tempo. Queridos, então se você quiser, Deus não vai lhe proibir, mas curte bastante mesmo, porque você vai ter uma eternidade no inferno. Percebe? Irmãos, nós não sabemos, não temos muitas vezes noção do que significa plenitude de alegria. Você sabe o que é plenitude de alegria? É uma alegria plena. O mundo busca felicidade. E a alegria nos tem, que é o próprio Senhor, porque Ele veio habitar dentro de nós. Agora, a palavra fala, por exemplo, lá em Salmo 16, versículo 11, que na presença dEle há plenitude de alegria. Um dia, todos vocês aqui, talvez estiver diante do Senhor, vocês vão se lembrar, quando vocês perceberem aquela alegria que ninguém poderá tirar de nós mais. Não apenas alegria, sabe o que ele fala mais lá no Salmo 16, 11? Na tua presença, a plenitude de alegria e a tua destra, delícias perpetuamente. O que é uma coisa deliciosa, irmão? O que é uma delícia? É algo muito prazeroso. Entende? Mas os prazeres daqui dessa terra são transitórios. E a palavra fala lá, delícias perpetuamente. Nós temos que entender isso. Presença do Senhor. Às vezes, e você pode isso também, irmão. Não estou aqui, quero exaltar a emoção, enfatizar a emoção, porque o justo vai viver pela fé. Mas quando você vai para o seu quarto, puxa vida, conversar com o Senhor, saber que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Saber que aquele que morreu numa cruz, nos incluiu naquele sacrifício, nos deu a sua própria vida. Nós podemos conversar com o Pai no nome dEle. Imagina, irmãos, você tem tido prazer estar na presença do Senhor? Buscar a face dEle, a palavra fala no Salmo 34, é para nós contemplarmos. Contemplai-o, sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Você nunca vai ser envergonhado, porque Ele vai estar se manifestando, se expressando de uma forma tão sábia. Por isso que é importante que nós compreendamos as Escrituras de uma forma adequada, de uma forma clara. Hoje nós vamos analisar um pouquinho a vida de Elias. Elias, Tiago vai dizer que era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse. Durante 3 anos e meio não choveu, e orou de novo e houve chuva. Então ali Elias orou segundo a vontade de Deus. E aquele texto de Tiago nos mostra que por que aconteceu de Deus mandar chuva? Porque Elias orou segundo a vontade do Pai. Deus disse para Elias, a gente vai ver o texto já, apresenta ao rei Acabe que vai haver seca durante 3 anos e meio. Elias foi e deu o recado para o rei Acabe, mas depois Elias foi orar para que chovesse, para que não chovesse. Então isso traz uma lição muito importante para nós. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis como intercessores para se colocar na brecha. Nós não temos, dificilmente você vai encontrar pessoas que cultivam uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor. Irmãos, seria tão bom, irmãos, se nós vivêssemos unidos ao Senhor de uma forma indissolúvel, a ponto de se preocupar tão somente com o Senhor, até nos nossos trabalhos. Senhor, me guarda. Senhor, eu estou aqui hoje, eu não sei o que Tu queres de mim aqui no meu trabalho hoje, Senhor, porque ali no nosso trabalho nós estamos servindo ao Senhor no nosso trabalho ali, né? Então, naquele trabalho, talvez o seu patrão, se você for patrão,
vai ser muito abençoado aquele local. Se você ler a história de José em Gênesis, capítulo 39, quando Potifar levou José para a sua casa, a palavra fala que Deus, 39:5 de Gênesis, que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Entende? Tem um irmão que mora lá em Cidrolândia, o outro irmão lá conhece, nós estávamos conversando aqui fora. Ele não contrata crente, mas de jeito nenhum. Crente, ele fala, mas por que não? Crente é tudo safado, são um povo enrolão. É um povo que amassa mato, um povo folgado. Meus irmãos, que belíssimo testemunho é esse? Mas eu creio que crente é isso mesmo, evangélico é isso mesmo, mas filho de Deus não, irmãos. Filho de Deus é muito diferente. Filho de Deus está trazendo no seu interior, onde quer que você vá, a Trindade Santa. Quantas vezes já fui em determinados lugares, que era de colegas ímpios, eles estavam ali, talvez com som alto, mas a gente chega sem falar nada, parece que causa um constrangimento, eles abaixam o som, etc. Mas por quê? Por causa da minha pessoa? Quem sou eu? Mas por causa daquele que habita em mim, que habita em você também. Irmão, se você soubesse o tamanho que é o Cristo que habita no seu interior, a grandeza que é Ele no teu interior, queridos, e os ímpios conseguem contemplar isso. Paulo fala que nós somos a carta de Cristo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, o mundo aí fora vai fazer uma leitura de alto a baixo de nós. Agora, o que o mundo está lendo em nossas vidas, irmãos? O que eles veem em nós? Será que ele vê um povo religioso? Será que eles veem um povo que não tem compromisso com o seu Senhor? Eles têm que ver em nós. Nós somos uma carta viva, como que aquela Bíblia encadernada em pele. Porque o mesmo Espírito que habitou no Senhor Jesus Cristo, no qual Jesus viveu uma vida de inteira dependência do Pai, é o mesmo Espírito que habita em nós. Romanos 8,11 fala, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vos vivificará. Vai nos ressuscitar também no último dia, porque nós temos não apenas vida, mas temos uma vida que é de ressurreição. É uma vida além túmulo. A morte não tem a última palavra na nossa vida. Cristo é a nossa vida. Ele disse para Maria e Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, nós aqui, e crê em mim, não morrerá eternamente. Porque ele já experimentou a morte, a nossa morte, provou a morte lá na cruz de cada um de nós. Irmãos, agora uma das coisas que ele pede para nós é que nós andemos com ele, nós respondemos a ele. Para nós os seus mandamentos não são penosos, irmãos. Então nunca se preocupem no tempo em que de fato não está vindo pessoas para a nossa assembleia. Por que não vem? Porque nós estamos vivendo um tempo de preparo. Deus ele está amadurecendo a sua igreja, preparando os irmãos. Quando os irmãos estiverem preparados, Deus pode acrescentar. Porque quem acrescenta irmãos na assembleia é o Pai. Nunca se preocupe com isso. Estou falando de experiência pessoal. Porque eu ficava muito preocupado de trazer pessoas para a comunidade, porque eu não tenho. Eu tenho que primeiro ser uma nova criatura, viver a vida de Cristo. Não Cristo como minha vida. Paulo fala assim, para mim o viver é Cristo. O nosso viver tem que ser Cristo. Então, fala, Senhor, se Tu não fizer, mas eu estou aqui preparando, debruçando nas Escrituras. Eu sei que às vezes não é fácil, mas irmãos, se nós não formos aplicados, porque hoje há uma fumaça negra pairando sobre as nossas mentes, dardos sendo lançados, há uma agitação terrível, né? Que isso tudo é impedimento para nós não voltarmos para a palavra. Agora, quando nós voltamos para a palavra de Deus, buscando a orientação do Espírito, irmãos, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas,
a pessoa do Espírito está ali pronta para nos orientar. Aí você fala assim: fala, Senhor, que eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, abra meus olhos, me dá entendimento espiritual, traz revelação para mim. E com certeza Ele vai trazer a revelação para nós. Então, Deus, para usar o profeta Elias, Ele ficou preparando Elias durante 3 anos e meio para usá-lo um dia apenas. E vamos ver como é que Deus trabalhou na vida de Elias. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Reis 17, verso 1. A palavra, ela diz assim, e olha como é que Deus trabalha, irmãos. Nós vamos fazer algumas ligações com o Novo Testamento, para a gente então aproveitar melhor esse tempo, sermos edificados pelo Senhor. Versículo 1 começa dizendo assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Aqui Elias, o tesbita não é Elias tesbita. Elias, o sobrenome dele não é tesbita. Elias nasceu em Tisbé. Compreende? Se você pegar o mapa de Israel, você não vai encontrar essa cidade. Não existe Tisbé. Então Elias foi chamado de uma cidade chamada Tisbé lá, que é o tesbita. Não aparece no mapa. Segundo alguns estudiosos, arqueólogos e outros que estudam a questão de geografia, não encontraram no mapa essa cidade de Tisbé. Elias veio de lá. Sabe que estava conversando com o irmão, ele falou assim: ô irmão Cláudio, você nasceu aonde? Eu nasci lá no Barreiro. Vocês conhecem o Barreiro? Lá em Apucarana tem um Pirapó, lá na beira do rio, que eu nasci. Barreiro acho que nem existe mais. Se você ler 1 Coríntios 1, do versículo 26 até o 29, a vocação dos santos, ele não vai chamar pessoas de nobre nascimento. Pode chamar sim, mas ele não está preocupado com grandeza. Ele não vai chamar pessoas aí de uma estirpe, não. Às vezes muitos pensam assim: se aquela pessoa cresce, seria uma bênção para a vida da Assembleia, seria uma perdição para a Assembleia. Deus trabalha com coisas desprezíveis, com umas coisas que são tão insignificantes, percebe? Ele transforma essas coisas insignificantes em pedras preciosas, entende? Porque Ele começa a nos moldar. Então, quando alguém crê no Senhor, creu genuinamente, parece que a vida piora. Mas o que está acontecendo comigo? Parece que Ele está me virando de cabeça para baixo. Porque Ele começa a tratar conosco. Ele começou uma boa obra em nós. Primeiro já nos removeu o nosso pecado. Agora Ele começa um trabalho de lapidação, de tirar as impurezas. Ele quer despojar aquelas coisas velhas da nossa vida, né? E irmãos, nós temos tantas coisas em nós, tanto maneirismos, tantas coisas esquisitas que a gente traz ainda. Ele quer remover isso de nós, para que nós vivamos. Hoje nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana, mas o nosso foco é Ele. Por isso que Ele fala assim: buscai, Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Irmão, será que é difícil nós compreendermos isso, irmão? Nós lemos, e a gente parece que entra aqui, sai aqui, a coisa não desce para o coração. Buscai as coisas que são de cima. E muitas vezes nós vamos buscar conselhos de ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, Salmo 1. Buscai, pensai nas coisas lá de cima, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, olha a posição que Ele nos colocou, irmão, nos lugares celestiais em Cristo. Onde é que Cristo está hoje, literalmente, o Senhor Jesus Cristo? À direita do Pai. E pela fé Ele está em nós. Onde é que nós estamos hoje, literalmente? Aqui na terra, mas pela fé nós estamos nele. Percebe? Então, quando nós falecermos, nós já estamos lá. A nossa fé vai se concretizar.
Outro erro muito grasso que a gente tem ouvido por aí, as pessoas pregando: você tem que crer no Senhor Jesus para ir para o céu. Não é certo pregar dessa forma, irmão. Você tem que crer no Senhor Jesus para não ir para o inferno. Uai, se ela tem que crer para ir para o céu e tem que crer para não ir para o inferno, onde é que ela está hoje? Aí já cria uma outra linha. Todo homem, toda mulher que não tem Cristo, ela está no inferno. Não tem paz. Isaías 57, 20 e 21 fala que para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Só que o inferno na vida dela não se materializou ainda. Aqueles que estão em Cristo, a nossa fé ainda não se materializou ainda, nós estamos lá, temos convicção disso, estamos ligados a Ele, e a palavra de Deus diz que nós estamos lá. Então quando eu creio, eu tenho essa convicção de que eu estou lá, mas eu estou aqui, percebe? Só que um dia, a nossa fé vai se materializar. O que é fé? Como que Hebreus 11:1 define? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é você crer na palavra de Deus. Fatos que não se veem. Eu não estou vendo, literalmente, que eu estou lá, porque minha fé não se concretizou ainda, mas ela vai se concretizar quando um dia você então fechar os teus olhos, abotoar aí com um envelope de madeira, quando você abrir os teus olhos, lá no Salmos 17, vai dizer o seguinte, que nós então contemplaremos a face do Senhor. Irmãos, que dia é esse? Você tem parado para pensar na entrada dos portais eternos? Você tem meditado nisso? Como que vai ser o seu encontro literalmente com o Senhor glorificado? Imagina esse dia, irmãos. Imagina a cena. Temos que contemplar o Senhor. Nós não contemplamos. Nós lemos as Escrituras e ficamos por isso mesmo. Temos que contemplar, buscar a face. Senhor, torna isso realidade na minha vida. Irmãos, isso tem que ser urgente em nós, porque o tempo que estamos vivendo hoje urge isto. A apostasia está reinando. As pessoas não querem mais o Senhor e a sua palavra. Então está tão difícil hoje, irmãos, para viver um cristianismo. E graças ao Senhor por essa assembleia, por esses irmãos aqui. E tem irmãos sofrendo aqui na assembleia. Porque, irmãos, o que é a igreja? Igreja é sofrer. Porque quem ama, sofre. 1 Coríntios 13, 7. O amor, tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Percebe? Então nós precisamos ser suporte desses irmãos também, que muitas vezes têm sofrido, irmãos. Orientar, buscar a direção do Senhor. Nós temos que parar de dar muitas opiniões, mas, Senhor, eu quero a Tua direção sobre este assunto aqui agora. Entende? E Ele vai trazer, irmãos, porque é aquele que se importa. O ímpio fala que Deus não se importa. Deixa o dedo marcado aqui, abra no Salmos 10, por favor. Diz assim o versículo 13 e o versículo 14. Preste bem atenção aqui. Eu estou com a edição atualizada, talvez a dos irmãos pode estar um pouco diferente, mas diz assim o versículo 13. Ele faz aqui uma pergunta. Salmos 10, versículo 13. Diz assim a palavra. Olha só. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Irmãos, Deus se importa. Deus está interessado na nossa dor, Ele sofre junto conosco. Quando você fica angustiado com alguma coisa, o Senhor sofre junto com você. Ele é muito empático. Irmãos, a gente não tem dimensão do que significa o amor de Deus. Irmãos, quando o teu filho de repente se machuca, eu já atendi muitas mães
que o filho correndo tropeçou, caiu, quebrou o bracinho, uma criança de 5 anos de idade, 6 anos de idade, a mãe pegando o filho ali, alguém me ajuda, sofrendo, tomando as dores do filho. É terrível ver uma mãe sofrer pelo seu filho. Agora, irmãos, é um amor tão falho, um amor de mãe. Agora você imagina aquele que é amor, o quanto que Ele nos ama, e o dia que nós descobrirmos o quanto Ele nos ama, irmãos, nós vamos ter descanso na nossa alma. Você é muito amado pelo Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele te amou tanto que Ele abriu mão do seu Filho Jesus por tua causa e por minha causa. Este amor a gente muitas vezes não compreendemos, mas nós temos que receber este amor. Fala: Senhor, não cabe na minha mente isto. Aliás, tem muitas coisas que Deus faz conosco que a gente não consegue compreender. Como que uma vaca preta come capim verde, dá leite branco, e você toma leite. Você não sabe como é que processa isso, mas você se alimenta do leite. A energia elétrica, estamos aqui, por detrás tem todo um trabalhar de energia que as fiações vêm aqui, percebe? Mas nós aceitamos pela fé. Tá aí, que bom que temos a luz, né? Agora, Deus, Cristo é a luz do mundo. Ele é a nossa luz. Jesus, eu sou a luz do mundo. Depois diz para nós: vós sois a luz do mundo. Mas que luz que nós temos? É a dele habitando em nós, refletindo através de nós, a glória dele se expressando através de nós. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Irmãos, interessante aqui. Por que Elias disse segundo a minha palavra? Não era a palavra de Deus aqui? Segundo a palavra de Deus, eu tinha que ter dito. Mas por que ele disse aqui, segundo a minha palavra? Irmãos, Elias vivia uma vida de intimidade com o Senhor. E a palavra na boca de Elias era a palavra de Deus. Irmãos, quando é que nós podemos ser boca de Deus, irmãos? Quando que podemos ser boca de Deus? Será que nós somos boca de Deus? Como João Batista? O que João Batista era? Ele era a voz daquele que clama. A voz era de João Batista, mas era ele que clamava através da voz de João Batista. Agora, sabe quando é que nós vamos ser boca de Deus? Por favor, dá uma olhada lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Deixa marcado aqui. Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Vai mostrar aqui quando e como que nós vamos ser boca de Deus. Irmãos, isso aqui não pode ser barateado. Nós temos que entender isso, compreender isso e buscar luz diante do Senhor. Senão, irmãos, nós vamos viver uma vida totalmente mesclada, com tantas complexidades. Não vamos saber separar. Diz assim, Jeremias 15, verso 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Está vendo aqui? Irmãos, pedir da parte do Senhor discernimento para nós sabermos apartar o vil do precioso. Aí nós podemos ser boca de Deus. Caso contrário, irmãos, nós vamos ter conhecimento bíblico, vamos ensinar a Bíblia para as pessoas, mas sem realidade. Falar aquilo que ele não disse, como esses profetas de hoje, com essas profetadas, enchendo o coração das pessoas de vãs esperanças. Vocês estão em Jeremias? Vamos dar uma passeada aqui. Olha o capítulo 23. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Jeremias 23. Diz assim o versículo 13. Olha só, vamos ler alguns versículos desse capítulo 23 aqui. Cuidado com esses profetas, porque, irmãos, às vezes
é que o próprio Jeremias fala, 5, verso 30 e 31, que o meu povo gosta de ser enganado. Nós gostamos de ser enganados, irmãos. Jeremias 23, verso 13. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Olha o versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Está vendo aqui, irmãos? Olha aqui o versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Olha o versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Tive um sonho, Deus falou comigo. Deus falava antigamente aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, através até de sonhos, mas nesses últimos dias, Hebreus 1 e 2 vai dizer que Ele nos falou pelo Filho, só pelo Filho. Falar pelo Filho é pela sua palavra. Jesus é o Logos de Deus, é a palavra de Deus, é Cristo. E é uma palavra, não uma letra morta, mas uma palavra viva. Ele disse assim em Hebreus 4,12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por que ela é viva? João 6,63, ele disse assim: as palavras que eu tenho vos dito são espírito e são vida, porque Ele é vida. Meus irmãos, que precioso. Então, sonhou, ainda que dê tudo certo, não fala que foi o Senhor. Ou então, ora a respeito daquilo. Pede discernimento da parte do Senhor, para não acontecer como um vigia noturno, trabalhava numa empresa, e ele teve um sonho, que o avião do patrão dele caiu e o patrão estava naquele avião. Aí no outro dia cedo ele falou: patrão, eu nem fui para casa, eu quero falar com o senhor. Eu fiquei sabendo que o senhor vai viajar para São Paulo hoje, né? Eu vou sim. Eu tive um sonho essa noite terrível com o senhor. E aquele patrão era muito místico. Me conta o sonho. Eu sonhei que o avião que o senhor embarcou caiu, explodiu e morreu todo mundo. O senhor estava naquele avião. Aí o patrão mandou cancelar a viagem. E de fato o avião foi, e depois o avião caiu e morreu todos. E no outro dia, esse patrão chamou o seu funcionário, o vigia noturno, e falou: olha, toma aqui, você está dispensado. Mas como assim? Eu ajudei o senhor, é que você dormiu no trabalho à noite e não podia ter dormido, percebe? Então, assim são muitas vezes essas coisas. Sonhei, eu tive um sonho, Deus mandou me falar. Deus fala conosco pela sua palavra, irmãos. Se fosse para a questão de sonhos, você acha que Deus iria deixar sua palavra para nós, irmãos? Muito cuidado. Tem sonhos, ore ao Senhor. Peça que Ele interprete para você. E Ele nunca vai se contradizer à palavra dEle. Percebe? Deus é muito sério com seus filhos. Ele ama-nos tanto, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, né? E depois vocês leem todos os capítulos 23, vocês vão ter muita luz da parte do Senhor sobre essa questão dos profetas, etc. Mas as pessoas estão buscando fogo hoje, fogo não sei o quê, mas esse fogo aqui do versículo 29, eles não querem, que diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra, que esmiuça a penha? Esse eles não querem. Querem visões, coisas boas, aquela coisa toda, ilusão. O povo gosta de ser iludido. O próprio profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 30 e 31, fala que o meu povo gosta de ser enganado. Eles querem exatamente isso. Mas vamos voltar lá para 1 Reis, capítulo 17. Então, depois que Elias trouxe essa revelação preciosa para o rei Acabe, que revelação preciosa, né? Vai ficar 3 anos e meio sem chover, né? E aí depois, olha só como é que Deus começou a preparar Elias para uma batalha. Versículo 2: veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite. Querite significa cortar na medida certa,
fala aqui de uma maneira implícita da cruz, fronteira do Jordão, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Presta atenção, irmãos. Então, depois que Deus deu um recado para Elias para falar com o rei Acabe, agora você vai para o deserto. Nós somos matriculados na escola do deserto pelo Senhor, da tribulação. E tribulação, irmãos, na nossa vida é uma bênção. Tribulação é uma maneira que Deus vai usar essas circunstâncias para tratar com a nossa alma. Né? Sofrimento, perseguição, tantas tribulações. Porque tem pessoas que são tão atribuladas, irmãos, mas são as que crescem mais. Que a tribulação tem que pegar senha para poder entrar na vida daquela pessoa. Está tão atribulada, tão atribulado. Mas, irmãos, é tão bom ser trabalhado pelo Senhor. Não se esqueça disso. Quando vem um sofrimento, saiba você de uma coisa: o Senhor quer tratar contigo em alguma circunstância. Então, volte para o Senhor, fala assim, não murmure, fala, Senhor, eu preciso que Tu deixas claro para mim, Tu queres de mim. Se eu devo parar em alguma coisa, se eu devo avançar aqui, se eu devo retroceder, Senhor, me ensina, mas ore, não desista, insista, ore até que Ele mostre. Porque senão você vai sofrer bastante. Sofrer. As 42 jornadas do povo de Israel, quando eles saíram do Egito. Leia aquelas 42 jornadas, irmãos. Então, muitas vezes, eles passavam por aquilo que Deus havia determinado, segundo Deus quis que eles passassem, mas Deus mandava eles voltar de novo. Por quê? Eles fizeram, Senhor, nós fizemos tudo corretinho, agora o Senhor manda voltar. Mas por quê, Senhor? Porque vocês não aprenderam a lição. É para aprender. Primeiro nós passamos para aprender. O mundo ensina para poder ir. E hoje em dia a gente vê os pais preparando mais os filhos para o mundo do que para o Senhor. Eu vou investir no meu filho porque eu quero que ele seja um médico, ou seja um psicólogo, um advogado, etc. Isso é preparar o filho para o mundo. Prepara seu filho primeiro para o Senhor. Ensina o teu filho, a tua criança no caminho que se deve andar. Talvez amanhã ou depois ele pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um psicólogo, pode ser não sei o quê. Mas primeiro ao Senhor, irmãos. Primeiro a Ele. Então aqui, observa aqui, Elias saiu da luz da ribalta, já foi para o deserto. Ele estava lá no deserto, então ali tinha uma torrente, né? Agora, observa aqui, versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Agora, olha o versículo 7. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Você está no lugar que Deus mandou você estar, bebendo a água que Deus disse que era para beber, comendo do alimento que os corvos trouxessem. Você está no deserto, e aí a água seca. Qual que é a lição que Deus quer mostrar para nós aqui? Quer mostrar para nós, porque desertos nós não dependemos do Senhor, vamos depender de quem? De ninguém mais. Deus está mostrando que os recursos deste mundo pode faltar, pode falhar, mas a dele não vai faltar. Quando nós estamos na obediência do Senhor, parece que nós ficamos perplexos, sem nenhuma saída, mas a saída é Ele. Ele é a saída. E Ele só vai começar a nos usar quando nós chegarmos no fim de nós mesmos. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu desisto, Senhor. Opa, meu filho, agora eu posso começar a te usar. Deus, Ele começa a partir do nada na nossa vida. Embora eu sou muito contra aqueles espanhóis naquelas touradas, vocês sabem como é que ele seleciona aqueles bois para fazer procriação? Aqueles bois, aqueles que bravos mesmo. Então ele pega lá uns bois bravos, coloca um pano vermelho assim, na frente do boi lá, e atrás tem um aguilhão pontiagudo.
O boi vem, dá uma chifrada ali. Se aquele boi deu uma chifrada e doeu, saiu para lá, é um boi covarde, vai para a arena, ou então vai um boi para ser morto. Mas se um boi vem, dá uma chifrada e fica nervoso, e dá outra chifrada, pega aquele boi e coloca no meio de 50 vacas para procriar. É um boi bravo, um boi que tem pedigree, um boi de raça. Percebe? Queridos, a gente vê tantas figuras lindas, o Senhor Jesus contou tantas parábolas para ilustrar profundas verdades. Normalmente, quando às vezes estou um pouco estressado, a gente fica estressado, somos seres humanos também, temos uma natureza humana. Eu pego o carro, vou lá para a chácara de um irmão, vou lá para a fazenda de um irmão, fico lá, eu deito um pouquinho ali, vejo se não tem aqueles bichos que andam com a barriga no chão, comprido assim, lá tem bastante, sucuri, essas coisas, e fico ali, aí fecha os olhos e começa a escutar o cantar do passarinho. Jesus mandou a gente olhar para passarinho. E quando a gente está estressado, a gente quer colocar a culpa em alguém, e isso arruma um monte de confusão, pisa no rabo da cachorra, chuta o gato, e está instaurada uma guerra ali em casa. Não, vai para um lugar tranquilo, vai conversar com o Senhor. Irmãos, estou falando de coisas práticas e simples, irmãos. Porque você começar a ficar muito preocupado, muito ansioso, você vai morrer cedo. Porque preocupação, ansiedade, isso vai gerar o nosso organismo não é preparado para esse tipo de coisa, para uma tensão nervosa. Passa perto de um poste de alta tensão, você escuta aquele barulho, tum. Imagina dentro de nós aquela alta tensão, você morre. Por isso que ele falou assim em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, tem motivo para nós ficarmos ansiosos. Sabe quando que a gente fica ansioso? A gente está ansioso, a gente fica aí, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Aí fica pior. Mas o que Paulo fala? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Porque as coisas simples a gente pode fazer. Não. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica e oração. Consequência e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Filho, não tem motivo para você ficar ansioso. Eu cuido de ti. Lembra do apóstolo Pedro? Quando o Senhor Jesus disse para os discípulos, passemos do outro lado, Marcos 4, a partir do verso 35. Passemos do outro lado. E montaram todo mundo no barco e foram. E aqueles pescadores eram profissionais, acostumados com o mar bravo. Veio aquela tempestade. E diz a palavra que o barco, balançando as águas, estava a ponto de ir a pique, sossobar. Eu creio que Pedro foi lá, ele ficou muito ansioso, falou, mestre, o senhor não se importa? Nós vamos perecer. Jesus virou para ele e disse o seguinte, Pedro, até quando eu vou estar com vocês? Eu não disse passemos do outro lado? Você acha que minha palavra vai falhar? Então ele disse para o vento, aquieta-te, acalma, e houve-se grande bonança. Então Pedro ganhou uma experiência. A vida é feita de práticas. Sabe o que Pedro escreveu lá na sua carta? 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós, irmãos. O Senhor cuida de nós, porque Ele se importa com você. Você é o foco do amor dEle. A igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Que lindo é isso. Então tem tantas pessoas que lamentavelmente têm desfrutado tão pouco de Cristo. Irmãos, Cristo, Ele é muito maior do que a nossa mente imagina que é. Meus irmãos, não tem como. Eu vinha vindo de lá para cá, pegamos uma turbulência, chuva, nossa, mas esse avião chacoalhou. Fiquei contemplando as pessoas, falei, nossa, meu Pai amado, como as pessoas são apavoradas. Ficaram aquela coisa toda, falei, meu Deus, podia cair, né? Só para ver como é que é o negócio. Porque eu quero, falando uma coisa aqui muito pessoal, isso aqui é coisa minha. Eu queria experimentar morte.
assim, sem que Cristo voltasse. Eu quero ver como é que é morrer, sair a alma do corpo, o espírito, quero ver como é que é isso. Porque eu sei que a morte não tem mais nenhum poder sobre nós, porque o ferrão da morte foi tirado. Paulo, 1 Coríntios 15, ele fala isso: onde é que está a morte, teu ferrão? Teu aguilhão, ferrão, né? Tragado foi a morte pela vitória. Paulo brinca com a morte, que ele nos dá vitória em Cristo Jesus. Ele venceu a morte, e aquele que tem o poder da morte, Satanás, o diabo. Então, a nossa morte é uma consequência do pecado. O pecado foi tirado, mas a consequência ele não vai nos livrar, irmãos. Mas, muito interessante, porque, irmãos, a nossa morte, eu creio que para o Senhor ela é tão preciosa, como ele disse lá no Salmo, né? 116, versículo 15, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Vamos voltar para casa, vamos voltar para o colo do papai. Que coisa tão preciosa, irmãos. E ele está ansioso para que nós o contemplemos. Hoje ele nos contempla. Nós vemos ele pela fé, como que por espelho, há um enigma, né? Mas um dia nós o veremos assim como ele é. Ver o Senhor na sua formosura. Ah, meus irmãos, que dia maravilhoso vai ser esse. Vamos voltar para cá. Então aqui, agora, vamos ler aqui. Então, estava no deserto, a torrente secou, e aí veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 8, dispõe-te, vai a Sarepta. Queridos, Elias estava no deserto. A palavra Sarepta, sabe o que ela significa? Fornalha. No deserto já é ruim. Agora ele vai para fazer uma pós-graduação, fornalha, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Aí ele foi para lá, chegando lá, veja o versículo 12. Porque Elias pediu então para que ela fizesse ali, trouxesse água para ele beber, né? E porém ela respondeu no versículo 12, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Agora, irmãos, Elias aqui é uma figura de Cristo, ele está prefigurando Cristo. Olha o versículo 13, Elias lhe disse, não temas. Irmãos, sempre o Senhor tem uma palavra de consolo para nós. Não temas. Não importa a circunstância. Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3, que ele vai nos dar paz em todas as nossas circunstâncias. Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Por que Elias pediu aqui? Irmãos, nas maiores necessidades nossas, como Elias estava prefigurando Cristo aqui, primeiro é para ele tem que ter a primazia, a preeminência na nossa vida. Faze primeiro para ele. Estão me compreendendo? Vocês entendem? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus? Então, faze primeiro para o Senhor, depois faze para você e para o teu filho. Porque Ele quer ter essa primazia no nosso meio. Uma assembleia que é governada pelo cabeça, Cristo, é uma assembleia que vai prosperar. Uma assembleia que vai crescer no Senhor. É uma assembleia que quando se reúne, temos o falar de Deus. Temos a direção do Espírito. É tão precioso isso, irmãos. Que momento tivemos aqui hoje pela manhã, na mesa do Senhor. Momento de alegria, de regozijo. Tudo isso é um ensaio para o céu, irmãos. Então, aí diz o seguinte, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E o versículo 16 vai dizer exatamente isso. Agora, olha o versículo 17. Depois disto adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias. Então o filho dela morreu, e ela agora vai culpar o profeta Elias. Que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Queridos,
O que nos chama a atenção aqui é que Elias não respondeu absolutamente nada para essa mulher. Ele ficou calado. Imagina quando alguém nos culpa de algum problema. Qual que é a nossa reação? Nós temos muitas justificativas. Mas por que isso? Você tinha... Elias foi culpado aqui, levou a culpa de algo que ele não cometeu. Qual que era a dor desta mulher aqui, irmão? Seu filho morreu. A perda, o filho que ela estava tanto preservando ali, morreu. Agora ela estava com seu coração sangrando, dolorido. O que Elias faz? Ela disse aqui no versículo, ele disse no versículo 19, ele lhe disse, dai-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama, então clamou ao Senhor. Irmãos, a dor dessa mulher era terrível, perdeu o seu filho. Elias disse assim, a tua dor é essa? Transfere para mim a tua dor. Querido, se Elias é uma figura de Cristo aqui, todas as nossas dores, Ele quer tomar sobre si. Por que, irmãos, que nós não entregamos a Ele? Não adianta citar aquele versículo, Salmo 37:5, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Se nós não entregamos, entregar e confiar, e Ele tudo fará. Elias fala, se fosse para nós, a gente ia reclamar, falar com um com o outro, opinião. Elias foi clamar ao Senhor, clamar ao Senhor, foi na fonte, entende? Clamou ao Senhor, Deus. E o versículo 21 fala, estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, acho que se fosse nós, né? A gente fala, tá vendo só, você foi duvidar do profeta do Senhor, aqui teu filho, nunca mais você duvide. Não, olha o que Elias fez. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Agora, irmãos, veja aqui o testemunho desta mulher. Veja o que ela disse, irmãos, guarde bem isso. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que coisa mais linda, irmãos. Precioso demais aqui. Então, não precisamos dizer para as pessoas quem nós somos. As pessoas vão ver em nós Cristo. Basta você viver Cristo, beber Cristo, comer Cristo. Se relaciona com Cristo, com o Todo-Poderoso. Aquele que Ele morreu por você. Morreu por mim, aquele que nos ama e no seu sangue nos purificou de todos os nossos pecados. Então, irmãos, é necessário que quando nós vamos abrir as Escrituras, temos que fazer com que os irmãos compreendam, fazer com que o mundo lá fora, quando vamos evangelizar, quando o Senhor pedir, tem que deixar bem claro, olha, você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Se a pessoa entendeu, o Espírito vai trazer revelação para ela. Irmãos, que o Senhor então nos dê revelação da sua graça, revelação dele mesmo, que ele continue falando aos nossos corações. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, te damos muitas graças pelo tempo que passamos aqui, Pai, em torno da tua palavra. Sabemos, ó Pai, que tu és aquele que pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pai, traz direção para esses irmãos aqui, em Ariquemes, para essa assembleia, aqueles irmãos que participaram aqui também conosco, ali de Rolim Moura, Alto Alegre e outras cidades, Jaru. Pai, continue fortalecendo, que o fogo do Teu Espírito esteja sobre eles, os avivando, despertando, colocando sede em seus corações, ó Pai. Cuida de cada um de nós, precisamos tanto de Ti, somos tão carentes de Ti, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.